Você vai prestar o concurso do INSS, mas ainda não fez sua inscrição porque tem uma grande dúvida pairando na sua cabeça. Qual é a gerência executiva que eu vou escolher? Bom, vamos lá. Muita gente escolhe a gerência executiva pensando assim, qual que vai ter menos candidato por vaga, blá blá blá, qual que vai ser menos concorrida. Eu não vou confessar para vocês que quando eu escolhi, na minha época, no meu concurso de 2012, a gente escolhia cidade, né? E aí eu escolhi, claro, primeiro que eu não tinha dinheiro, gente, pra nada. Então, eu moro numa gerência executiva, minha cidade é Natal. Hoje eu voltei pra cá. Então, a prova são feitas nas cidades onde tem gerência executiva. E aí, ia ter prova aqui na minha cidade. Então, como eu não podia gastar com viagem, né? Eu escolhi alguma cidade na minha gerência executiva. E assim, todas as cidades da minha gerência executiva eram muito próximas, né? Muito próximas da minha cidade natal. Então eu escolhi a que era mais distante, porque eu pensei assim, ninguém daqui vai querer ir para uma cidade mais distante, então lá vai ser menos concorrido. Só que o que aconteceu? O meu colega que passou em primeiro lugar lá era só uma vaga. E também tinha menos vaga. Quem passou lá em primeiro praticamente fechou a prova. Ele fez 58 pontos. E aí eu fiquei em segundo. De toda forma, eu demorei um ano para ser chamada. Se eu tivesse feito numa cidade aqui pertinho da minha, eu teria ficado em primeiro lugar numa cidade aqui do lado, colada. E isso foi motivo de choro muito tempo. Eu falei, mas por que eu não prestei? Eu achei que a minha pontuação não dava. Então isso é muito relativo, porque às vezes uma pessoa só vai fechar a prova na cidade que você tá achando que não vai ser concorrida, entendeu? Bom, mas vamos lá, eu esqueci de explicar uma coisa pra vocês. Gerência executiva é tipo um núcleo, né? Tem a superintendência, por exemplo, superintendência de Minas, né? A qual nós estamos subordinados aqui. Nós fazemos parte de uma gerência executiva. A nossa gerência executiva, salvo engano, ela é responsável por 4 agências. As agências são aquelas APS, né? Onde as pessoas dão entrada em requerimento, né? Onde antigamente a gente via aquelas filas enormes, agora essas filas estão todas na internet, né? Online, a fila ainda existe, gigantesca, por isso que a gente precisa muito de vocês no INSS. Então, assim, existem muitas APS em várias cidades pequenas e as gerências executivas são responsáveis por elas. Então, você vai escolher uma gerência executiva e você precisa saber quais são as cidades que são subordinadas a elas. Eu vou colocar uma lista aqui que eu achei até do Estratégia Concursos. Eu tentei achar uma lista no INSS, mas era tudo da intranet, então ia ser difícil eu disponibilizar para vocês, né? Que a gente coloca lá o nome da cidade, a gente já sabe em qual gerência ela tá. Mas isso não fica disponível para vocês. Então, o Estratégia Concurso, salvo engano, fez uma matéria. Eu vou colocar aqui no link abaixo para vocês verem qual é a cidade a qual está subordinada, né, qual a gerência executiva e quais as cidades subordinadas a elas, para vocês poderem escolher melhor. Então, o meu critério foi esse naquela época, mas o que acontece? Eu estava recém-casada, a gente não tinha filho, a gente podia ir para qualquer lugar. E foi ótima a experiência, a gente viu melhor o nosso casamento, os nossos planos, tanto é que a gente voltou para cá com o meu esposo, concursado também no TRT. Mas uma coisa mudou quando ele foi prestar o TRT. A gente não usou mais esse critério, a gente estava pensando já em ser filho, né? Já tinha perdido 2 bebês, a gente ia tentar engravidar de novo. E o que aconteceu? Ele falou para mim, amor, a única forma, né? Porque assim, tinham agências, tribunais, né? Como que fala? Fóruns, né? Varas, fóruns da Justiça do Trabalho, que era menos concorrido. Mas o que a gente queria? Voltar para nossa cidade natal. Então ele falou para mim, a única forma da gente voltar para nossa cidade natal é eu prestar para a região do Triângulo Mineiro, que é de onde a gente é. E era uma região extremamente concorrida. E aí eu falei, bom, tudo bem. E qual que é o nosso raciocínio nesse caso? Hoje a gente está aqui na cidade natal, uma rede de apoio enorme para a criação da nossa filha. E uma cidade ótima, tem vários médicos, porque ela é neurodiversa e fez uma grande diferença se a gente tivesse numa cidade menor. A gente não teria todo o amparo, né, de terapeutas e médicos que a gente tem para ela. Fez toda a diferença. E aí, o que veio para mim nisso tudo, né? Que o passarinho... Uma vez eu escutei essa frase, que o passarinho, ele não tem medo do galho quebrar, porque ele não confia no galho, ele confia nas suas asas, né? Então, meu esposo, naquele momento, ele fez isso. Ele não pensou se ia ser pouco concorrido, muito concorrido, porque isso é um jogo de azar, você pensar assim. Ele confiou nas asas dele, que ele ia conseguir. E ele realmente conseguiu. Hoje a gente está na nossa cidade natal.
E graças a ele ter prestado para essa região, senão a gente estaria muito, muito longe da cidade, sabe-se lá onde, qual a estrutura que a gente teria. Mas por quê? Porque a nossa vida hoje, com um filho pequeno, uma criança neurodiversa, a cidade que a gente está hoje, ela tem toda a estrutura para a gente, tanto familiar quanto estrutura física mesmo. Então, para você escolher a PS... uma outra coisa, deixa eu contar para vocês. Teve uma amiga minha, que a gente está aqui no Sudeste, Triângulo Mineiro. Tinha uma cidade lá no Amazonas, que tinha acho que 15 vagas na época do meu concurso. E aí, as pessoas pensaram, ninguém daqui quer ir para o Amazonas. Por quê? Porque é longe, porque o Amazonas é um lugar maravilhoso. Mas assim, é muito longe daqui. É uma cultura diferente, é muito longe. Então, todo mundo pensou, várias pessoas de vários estados pensaram. Lá tem 15 vagas. E ninguém vai querer ir para tão longe, né? Só as pessoas lá próximas é que vão concorrer a essas vagas. Só que elas se enganaram, porque foi muita concorrência. E aí acabou que eles demoraram muito a ser chamados. 2 pessoas daqui prestaram para lá, que são meus colegas hoje, um grande amigo, inclusive. E aí eles prestaram para lá, demoraram a ser chamado, porque a concorrência foi grande, e ainda foram, assim, para muito longe da família, e tiveram dificuldade de adaptação, porque a cultura é diferente, apesar de ser uma cultura maravilhosa, né? Voltaram muito mais ricos culturalmente, mas, assim, tiveram grandes transtornos. A sorte é que eram, né, solteiros, né? Não tinham nenhum vínculo de família, não precisavam de rede de apoio. Então, acabou que no fim deu certo, mas foi um grande transtorno. E no fim das contas, essa visão de que tem muita vaga, tem pouco candidato, isso aqui, ela é furada, a gente não sabe como que vai ser, porque pode ter pouco candidato e ter um monte de e esses poucos candidatos tirarem nota máxima e você não tirar, né? E eu, por exemplo, se eu tivesse prestado aqui pro lado e eles também, nós todos estaríamos lá, né? Poderíamos ter ficado em primeiro lugar, aqui pertinho. Então, o que eu quero falar para vocês? Prestem atenção no que vocês buscam com o concurso, porque ninguém busca um concurso para ter problema, a gente busca o concurso para melhorar, né? Além de melhorar o salário. Você vai melhorar o salário, mas você vai para uma cidade que o custo de vida é alto, você vai ter um problema. A cidade que eu fui, apesar de ser pequena, o custo de vida era alto, então a gente não teve tanta melhora assim financeira. Mas a gente teve sossego de ficar longe da família, né? A gente ama a nossa família, mas para o meu esposo poder estudar para um outro concurso também. Então você tem que pensar em qual o seu objetivo de vida. Não, eu quero ficar próximo da família porque eu preciso de rede de apoio para os meus filhos. Não, para mim tanto faz, eu vou me aventurar, quero conhecer outros lugares. Eu quero conhecer, eu quero morar na praia, vou prestar para o Nordeste. Sei lá, o que te move? O que você busca com o concurso? Não só do salário, mas da sua vida, qual a mudança? E aí você vai escolher a gerência executiva, sim. Você vai escolher pelo que você busca, você vai acreditar em você e confiar nas suas asas e não no galho, porque essa coisa de menor concorrência, maior número de vagas, isso é furada, isso não tá no seu poder. Agora, o seu estudo, né, o que você confia que Deus tem de propósito para você, o que você quer melhorar na sua vida, que você acredita que você consegue, você quer rede de apoio, você não quer, você quer ir morar na praia, sei lá, você quer conhecer o Amazonas, né, você quer estudar como que chama? Antropologia, sei lá o que. O que você quer? O que você quer? Então eu quero que vocês escolham a APE, a gerência executiva, usando isso, gente. Não usa essas outras coisas. Vocês podem ter uma grande decepção. Confia em Deus, confia nas suas asas e escolhe o que você quer para sua vida, porque aí vai estar tudo alinhado, os seus objetivos, o seu estudo, você vai ficar mais motivado. Meu esposo ficou muito motivado para voltar para nossa cidade natal, então ele estudou igual um louco e conseguimos, estamos aqui hoje, graças a esse pensamento dele. E graças a eu ter ido para mais longe também, a gente pode estudar mais, porque a gente ficava praticamente isolado, né? Na época eu estudava com a magistratura federal, vocês sabem por que eu parei de estudar, né? Foi uma decisão minha para ficar mais com a nossa filha. Mas enfim, mudou toda a nossa vida porque a gente estava de acordo com os nossos objetivos, os nossos propósitos, os nossos princípios. Então é isso que eu digo para vocês. Eu não vou dar uma fórmula aqui mágica, gente. Se você prestar tal coisa, você vai ter menos concorrência, você vai conseguir entrar. Não, confia nas suas asas, confia em Deus e escolhe o que você quer para sua vida, o que você quer de melhora, não só de remuneração, tá bom? Contem comigo e já deixem aqui embaixo os comentários o que mais vocês precisam de ajuda para esse concurso do INSS. Logo eu vou fazer mais vídeos sobre o ajuste dos estudos nesse momento e o que mais vocês quiserem.
tá? Vamos, que a vitória é certa. Um abraço a todos. Até a próxima.